Então, uma boa noite a todos. Eu me chamo Ramon, podem me chamar de Ramon. Eu venho lá de Tijucas, lá do Centro Espírita de Tijucas, Leon Denis. E a gente veio falar hoje então sobre um tema que tem que ser abordado com o cuidado que o tema da saúde exige, né, que é o tema do Setembro Amarelo. Então, para aqueles que não sabem, o Setembro Amarelo, no mundo inteiro, é o mês de prevenção ao suicídio, né? Suicídio é aquele comportamento voltado para o autoextermínio, né? Para tirar a própria vida, e para os que são reencarnacionistas ou espiritualistas, mesmo com o indivíduo aparentemente tirando a própria vida, a vida não vai terminar ali, né? Vai continuar, né? Então, esse mês de prevenção ao suicídio é o mês que a Associação Médico Espírita de Santa Catarina é muito requisitada para falar sobre isso, né? Nós fazemos parte dela. A nossa área de atuação é a psiquiatria, né? Então nós temos uma experiência assim com pacientes internados, com avaliações em pronto-socorro de pessoas com comportamento suicida, né? Então nós nos atrevemos a dividir um pouco esse entendimento com vocês, né? Bom, vamos lá então. Quando nós nos desenvolvemos como pessoas que estão no mundo buscando melhorar a inteligência, trabalhar, ganhar o pão de cada dia, enfrentar os desafios da família, das amizades, nós estamos dentro de um processo chamado ciclo vital. O ciclo vital da gente é esse desenrolar dos anos que vão passando, né? Que nem o irmão falou ali que completou 80 e poucos anos dessa encarnação, né? Então esse é o nosso ciclo vital. O nosso ciclo vital, ele sempre tem algumas crises. As crises do ciclo vital. Algumas crises, e a maioria delas, são crises que nós não temos como escapar delas. Elas acontecem porque nós temos que nos adaptar a uma nova configuração de vida. Quando nós nos tornamos adolescentes, ou quando nós vamos para a escolinha quando somos pequenos, são períodos de adaptação, aonde por 2, 3 meses nós ficamos com as nossas emoções alteradas, com os nossos pensamentos diferentes, com o nosso sistema emocional diferente, mas nem por isso estamos doentes. É um período de adaptação. Tanto é que antes de alguém da área da saúde mental, por exemplo, o psiquiatra, fazer um diagnóstico de depressão, de ansiedade, primeiro tem que ver se a pessoa não está num período de adaptação. É um transtorno de adaptação. E essas crises que fazem com que a gente tenha que entender, tenha que se adaptar, elas podem nos fazer desenvolver ferramentas para que a gente floresça como pessoa, com mais habilidade para encarar um mundo de frente, para ter mais autonomia e resolver as próprias pendências da vida, ou elas podem ser crises que iniciam na gente um processo de adoecimento. Que processo de adoecimento? Quando as crises não nos elevam e não nos fazem progredir, elas podem iniciar processos em nós que vão fazer com que a gente precise de ajuda, né? Que vão fazer com que a gente se renda a uma verdade, que nós sozinhos não estamos conseguindo dar conta daquele momento da vida. A prevenção do suicídio no mês do Setembro Amarelo é justamente esse convite. Se precisar, peça ajuda, né? Nós moramos em Tijucas, e em Tijucas existe um dispositivo da atenção em saúde que se chama CAPS. O CAPS tem uma equipe de acolhimento, que quando a pessoa está no sofrimento mental, ela vai lá, como uma pagadora de impostos, como todos nós, pede para ter uma ficha, se tiver ficha, daí ela vai passar por um processo de acolhimento para ver se ela... O que está acontecendo ali com ela, qual vai ser o plano de tratamento dela. Por incrível que pareça,
Só existiu o CAPS em Tijucas em 2023, né? Então, isso é um dispositivo... Ah? Aqui em Homias não tem? Não tem. Tem? Bombinhas... Em Porto Belo tem. Bombinhas não tem. Porto Belo tem. Porém, tem o SUS que dá as terapia com psicólogo, né, tem um X de quantidade de consultas, né, aonde um psicólogo encaminha para psiquiatra, né? Daí o psiquiatra faz um encaminhamento, faz acompanhamento, e nesse acompanhamento ele, né, vê se é depressão. Então, e também é um trabalho em conjunto com o psicólogo e o psiquiatra. Só que a gente entende que a demanda é muito alta e demora um pouco também. Então, a pessoa pode buscar ajuda também na unidade básica de saúde, na UPA, né? Vários dispositivos, né? Mas não se tem um dispositivo talvez especializado em saúde mental, né? Mas se tem ambulatório de psicologia, tem atendimento com psiquiatra ambulatorial, né? Bom, onde é que nós estávamos? Então, nessas crises da nossa vida, algumas podem gerar um processo de adoecimento, onde nós começamos a ter pensamentos diferentes. Nós começamos a prestar atenção em algo acontecendo dentro de nós. Porque a nossa vida nos convida ao trabalho, a prestar atenção nos sons que vêm de fora da gente, nos sabores, nos cheiros. E no nosso ciclo vital existe uma programação que em algum momento da nossa vida, um mundo interno dentro de nós vai começar a nos incomodar. Por exemplo, aquela pessoa que chega no posto de saúde e fala assim para o médico: poxa, tá tudo bem lá em casa, não nos falta nada, mas eu só penso no passado, eu só penso em coisas negativas, eu não consigo ter vontade de ir lá na praia caminhar porque parece que eu só fico com uma ruminação mental, um pensamento que não sai. Dependendo da fase da vida que nós estamos, a nossa atenção, que tem dois componentes a nossa atenção, a atenção voltada para fora e a atenção voltada para dentro de nós. Por exemplo, Ramon, como é que se faz para chegar em Tijucas? Ah, sai daqui, vai por ali, vai por lá, sobe, desce. Para eu explicar direitinho isso para vocês, eu tenho que prestar atenção na minha memória, mas eu nem me dou conta disso. Para eu escolher as palavras para falar para vocês, e palavras que devem ser palavras com muita responsabilidade, porque o tema é delicado, eu estou exercendo um processo de pescar na minha memória o que eu vou usar para me expressar. Então, em alguns momentos da vida da gente, a nossa atenção fica voltada para dentro da gente. E nós não queríamos, nós queríamos que a gente fosse que nem antes, que a gente assistisse televisão, ficasse feliz com os netos, sentisse como é bom ver uma gaivota, mas nós não conseguimos porque a atenção está voltada para dentro de nós. E às vezes a pessoa não aguenta mais à noite deitar e ficar pensando, porque ela não consegue parar de pensar. Porque a atenção dela está voltada para dentro. E aí, nós começamos, às vezes, nesses períodos de crise, de sofrimento, a termos pensamentos estranhos sobre eu não estar mais aqui, sobre eu morrer, sobre eu tirar a minha vida, que seria melhor, seria um alívio. Quando nós vamos no pronto-socorro avaliar pessoas que tiveram um comportamento de autoextermínio, de várias maneiras, a maioria delas diz o seguinte, quando acordam no pronto-socorro, né? Na verdade, eu não queria bem morrer, eu queria ficar uns 2 ou 3 dias dormindo, porque eu não aguentava mais ficar sofrendo. Então nós, em algumas crises da nossa vida,
essa que eu falei antes, sobre uma pessoa que fica muito voltada para os próprios pensamentos, ou para um passado difícil, ou uma pessoa que teve uma perda financeira muito grande, ou uma pessoa que considera que se arruinou moralmente perante a sociedade porque aconteceu um escândalo na vida dela e todo mundo está olhando ela, julgando ela. Essas pessoas, elas podem começar num momento de crise, prestar atenção em pensamentos estranhos lá dentro. E é muito importante, quando isso começa a acontecer, a gente dividir isso com alguém. Poxa, eu estou pensando que uma doença seria boa para mim não estar mais aqui. Como eu queria, assim, dormir uns dias e não acordar mais. Que a pessoa pode estar precisando de ajuda em saúde mental. De cada 10 pessoas que desencarnam por suicídio, 9 delas, segundo a ciência atual, segundo uma área da ciência chamada epidemiologia, 9 delas poderia ser evitado se elas tivessem tido a oportunidade de contar o que estava acontecendo para alguém treinado, não para um familiar que não está se dando conta, para alguém treinado, e ela receberia um diagnóstico e quem sabe um tratamento. Por exemplo, existem medicações que, um exemplo, vamos dizer que eu tenho um problema que antes de sair aqui do centro espírita hoje eu tenho que lavar a mão 10 vezes. E que se eu não lavar a mão 10 vezes, me dá uma crise de ansiedade ali fora, porque daí eu começo a pensar em coisa negativa. É toque. Por exemplo, um toque. Tem até um filme chamado Toque Toque. Existe remédio que a gente toma e a gente se alivia disso de uma maneira que isso não fica mais toque-toque ali na gente. Então, e existem também áreas da psicologia, existem áreas da terapia ocupacional, que são muito boas para mexer com esse tipo de sofrimento e a pessoa ter mais qualidade de vida. Então, de cada 10 pessoas, 9 poderia ser evitado. Evitado como? Provavelmente tinham um diagnóstico e receberiam um tratamento. Mas existe também, nos Estados Unidos, um fenômeno acontecendo, que é o suicídio por desespero e desesperança. A incredulidade num mundo menos cínico, a falta de acreditar num mundo com um futuro bom para todos, a falta de esperança num sentido para as coisas está fazendo as pessoas geralmente envolvidas com tóxicos, com substâncias psicoativas, optarem por esse desfecho da vida delas, né? O irmão queria perguntar uma coisa? Esses tratamentos aí são importantes, principalmente psiquiatria, que eles vão na raiz, às vezes, do pensamento, né? Por que a pessoa está com essa falta de esperança, com essa falta de vontade de viver, e muitas vezes vê que a infância ou teve alguns pontos da vida dela marcante, que aquilo ficou enraizado e no subconsciente dela. Então ela age e pensa de formas que ela não consegue entender, e quando vai, né, nesses profissionais que começam a perguntar, entender a história, ela começa a entender o porquê ela pensa dessa forma. Sim. A gente tem crenças enraizadas na gente. Por exemplo, um exemplo que não serve para todos os casos, obviamente. Se eu fui uma criança onde na minha casa o meu sofrimento nunca terminava, eu sempre estava com fome, eu sempre poderia apanhar a qualquer momento, eu sempre poderia ver violência, o meu sofrimento nunca passava, eu nunca tinha ilhas de felicidade. Eu posso desenvolver um entendimento químico dentro de mim, uma memória química, que quando eu entro nos meus estados de sofrimento e desespero, isso não vai passar. E eu vou ter que daí fazer isso passar. Porque se eu esperar, não vai passar. Eu também posso, por outro lado, e tem um outro dado importante. A espiritualidade é um fator de proteção para o comportamento suicida. Se eu tenho o comparecimento a um serviço religioso, que daí seria uma religiosidade mais extrínseca,
o fulano de tal religião que 2 vezes por semana vai na igreja. É o fulano de outra religião que 2 vezes por semana vai no terreiro. É o evangélico que percorre as casas. Se eu tenho uma religiosidade extrínseca, eu tenho, na visão da ciência, uma chance menor de morrer por suicídio, independente da religião. Só que, se a minha forma de entender a minha relação com Deus às vezes está distorcida para um Deus muito punitivo, um Deus que exige de mim perfeição, que exige de mim que eu preciso ter fé para não ficar doente, então se eu fico doente isso é falta de fé. Se eu tenho esse entendimento sobre o Criador, às vezes a religião pode funcionar como algo muito negativo, que a ciência chama de enfrentamento negativo. Mas, na grande maioria das vezes, a religião funciona como um aspecto positivo. Principalmente, por exemplo, no meio espírita, onde se difunde a ideia do que aconteceu, por exemplo, com o espírito Camilo Castelo Branco. Lembram do Camilo Castelo Branco? Eu falei certo? Camilo Castelo Branco? Alô. Né? Memórias de Suicida. Que livro lindo, né? Que livro lindo. Se eu tenho esse entendimento que o meu sofrimento continuará mesmo eu tentando cessar ele, isso é um fator de proteção. Se um testemunha de Jeová, por exemplo, me perdoem a falta de entendimento, eu vou dar só uma aproximação. Se ele entende que quando Jesus voltar, os que se suicidaram vão ter um destino pior do que os que não se suicidaram, isso protege ele de se suicidar. Se para um evangélico a punição é o inferno, e para o católico isso protege ele de se suicidar. Mas é muito importante que sempre se busque entender quando a religião pode fazer mal para o entendimento. Que daí o problema não é a religião, é como a pessoa entende a religião dela. Por exemplo, se eu estou com câncer e vou na igreja, e aí eu começo a entender que está tendo uma fala de que se eu tenho fé, eu não preciso do tratamento e eu vou mostrar para Deus a minha fé e acreditar nele parando de tomar a minha quimioterapia. Poxa, isso vai prejudicar ela com as ideias religiosas. Porque o problema sempre da religião nunca foi a religião em si, mas o que os homens fizeram dela, o que os homens pensaram que Deus pensava sobre nós, né? Então, mas existe um momento aonde eu preciso me render a que eu preciso de ajuda. Eu preciso dizer para alguém que eu estou pensando em tirar minha vida. Eu preciso dizer para alguém que eu estou pensando nisso. E às vezes falar sobre isso já gera um entendimento de que eu vou ser julgado, porque a gente tem que ser forte. Esse negócio de doença mental não existe. Isso é frescura. Alguns pensam assim ainda. Que vai pegar uma enxada que isso passa. Quando na verdade, daquelas 10 pessoas que se suicidaram, 9 poderia ser evitado. Então 9 delas ou tem um transtorno de humor, que é depressão, bipolaridade, ou tem problema com uma adicção, com uma substância psicoativa, alguma droga, ou tem um problema muito sério, que são as doenças que interferem no pensamento, como a esquizofrenia. Então esses quadros, eles precisam de tratamento. E tem uma outra coisa também. Quando nós somos pequenos e nós não aprendemos no ambiente da gente que existem grandes que nos escutam, os cuidadores, os pais, os avós, nós podemos nos tornar adultos que quando eu estou num processo de sofrimento mental, sofrimento psíquico, eu nem acredito que alguém possa me ajudar. Eu acredito, eu nem entendo isso. Eu nem sei como vai ser bom dizer para alguém as coisas que estão passando aqui dentro. Porque eu não tive um ambiente onde isso era permitido, isso era cultivado.
Eu sempre tive um ambiente onde não se fala muito, só se trabalha. Não se fala muito, só se faz as coisas e pronto. E aí, quando eu estou nesse momento, eu vou ser obrigado, às vezes, a me abrir. Não adianta mais eu ficar fechado. E também, quando nós crescemos em ambientes onde se negava que existe uma saúde mental nas crianças e nos adultos, que uma boa conversa é muito importante para a gente saber o que está se passando na cabeça de todo mundo em casa, eu me torno um adulto que eu penso que eu preciso aguentar tudo sozinho. E que eu preciso dar conta de tudo sozinho. E que se eu não der conta, eu estou sendo fraco. E que isso é uma frescura. E aí, a maioria das pessoas que vão para o suicídio, elas vão se isolando, vão diminuindo a interação social, vão às vezes até se despedindo, elas vão perdendo a crença de que elas ainda têm uma solução. E às vezes daí a tranquilidade maior chega quando ela já descobre o que ela tem que fazer, que é tirar a própria vida. Mas nós espíritas sabemos que a vida não termina, que a vida continua. E nesse mês de setembro, que é o mês de prevenção ao suicídio, nós também sabemos o seguinte: nas Américas, América do Norte, América Central, América do Sul, os índices de suicídio estão aumentando. Na Europa, estão diminuindo. Na América do Sul, mais especificamente no Brasil, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, os dois estados onde o índice de suicídio é maior. Nós sabemos também que os homens, na faixa entre os 20 e 30 anos, têm mais risco, porque são mais impulsivos. As mulheres têm mais tentativas, mas os homens tendem a ser mais letais. Que a maioria dos comportamentos suicidas, a pessoa estava em uso de alguma substância, remédio ou droga, que fez ela por algum momento perder um pouco aquele freio para não fazer aquilo e ela se precipitou nesse abismo. Nós sabemos que está aumentando nos adolescentes. E nós sabemos também o que os antigos dizem para os pais mais novos. O que nós sabemos que os antigos dizem para os pais mais novos? Que um fator de proteção para o suicídio é as crianças não serem protegidas demais. Protegidas em que sentido? Existe uma geração de pais que está com uma tolerância muito baixa a conseguir ver os seus filhos tendo que resolver os próprios problemas, tendo que escutar os nãos que fazem parte, oferecendo telas para essas crianças deixarem os pais mais tranquilos e não incomodarem. E quando eu sou uma criança ou um adolescente, que em vez de eu ter aquele não bem dado, e que eu me descabelo e que eu penso que o mundo vai acabar, eu tenho que lidar com aquilo. Se eu sou poupado disso, quando eu for um adulto e tiver as minhas frustrações de adulto, os namoros que não dão certo, os empregos que eu não consigo, eu não criei um sistema emocional que dá conta de absorver isso, e aí eu entro num desespero. Por quê? Porque acontece uma coisa assim, ó. Com 3, 4 anos, 2, 3 anos de idade, a criança começa a fazer aquelas birras, que é quando a gente diz não para ela, ela tem uma espécie de crise. Por exemplo, nosso filho agora está com 5, mas quando ele tinha 3 anos, que a gente dizia, vamos tomar banho, ele estava brincando na sala, meu Deus, parece que o mundo ia acabar. Tinha que pegar o guri por aqui, ele saia se debatendo, parecia um peixe assim, ó, e levar para tomar banho. Aí lá ele vai tomar banho, talvez chame uns palavrão, talvez queira bater na gente, né? Talvez faça um monte de coisa. Aquela crise vai subir, ele vai ficar desesperado. Mas nós não vamos dizer para ele assim, não chora, não faz isso que é feio, mas que vergonha. Porque isso é um jeito humilhante de falar, né? Principalmente se tem outras pessoas em casa. Nós vamos observar a crise acontecendo, explicar para ele que ele está tendo
que ele está chateado, que ele queria ficar brincando, mas é hora de tomar banho. E aí nós vamos lá lavar a louça, depois ele já vai estar seco, ele vai chegar aqui na nossa perna, vai pedir para brincar de novo. É uma crise que aumenta e diminui. E o sistema nervoso dele vai aprendendo que quando a coisa está feia, calma, daqui a pouco ela melhora. Quando a coisa parece que não vai ter solução, calma, daqui a pouco uma coisa aqui dentro vai se acalmar. E quando nós não proporcionamos isso para eles e queremos que eles não sofram, nós estamos daí criando uma geração que utiliza mais remédios do que se esperaria. Não que os remédios não sejam importantes, né? Que precisa de mais atenção mental do que se esperaria. Por quê? Porque nós não estamos proporcionando para eles uma resistência às dificuldades da vida. Então isso é uma coisa muito importante. Principalmente quando os pais são altamente funcionais em termos de trabalhar e eles querem chegar em casa e ter um momento deles. Aí eles querem ter um momento deles, daí os filhos não podem incomodar, porque eles precisam descansar, né? E aí a gente tem em casa cada um numa peça, vendo o que quiser na internet, né? Isso também não é bom. Então, os nossos adolescentes, eles também estão passando por um momento aonde o sistema emocional deles fala mais alto do que o sistema racional. A dor da ansiedade que eles sentem é tão grande que um corte na pele consegue amenizar uma ansiedade, de tão intensa que é a ansiedade. E é óbvio que um corte na pele não é uma coisa que nós queremos, mas quando a mente dele está muito bagunçada, ele traz a percepção dele e a atenção para o corpo dele. E aí ele tem uma espécie de alívio, que não é um alívio funcional, porque ele pode se cortar e morrer. Assim como um adolescente que se corta, por mais que se pareça que está querendo chamar atenção, ele está mesmo querendo mostrar que ele não está nada bem e que ele precisa de ajuda, né? Mas é um jeito perigoso de mostrar, né? E tem uma outra coisa também. Quando nós temos ali 3, 4, 5 anos de idade, acontece uma coisa com a gente que não acontece com nenhuma outra espécie na Terra. Começa a se desenvolver dentro de nós uma coisa chamada teoria da mente. A teoria da mente, ela é assim, ó. Se eu pegar uma criança de 3 anos de idade, mostrar uma caixa de papelão para ela, e essa caixa de papelão é muito bonita, muito colorida, e tem uma foto na caixa de papelão de um monte de lápis de cor. Eu pergunto para ela, o que será que tem nessa caixa? Talvez ela diga, né? Tem lápis de cor, né? Daí a gente abre a caixa para ela e mostra que tem giz. Daí ela viu que aquela caixa ali tem giz. Daí essa criança fica do lado da caixa. Daí eu trago outra criança. E pergunto para aquela primeira criança, o que você acha que ele acha que vai ter na caixa? Porque ela está desenvolvendo a teoria da mente. A teoria da mente é quando a gente começa a ensaiar o que a gente acha que pode ter na mente do outro, o que o outro pode achar das coisas, o que o outro pode pensar sobre aquilo, o que será que tem na cabeça do outro. Aquela criança que pensou que tinha lápis de cor e tinha giz, agora ela sabe que tem giz. E ela provavelmente vai dizer que essa criança pensa que vai ter giz. Porque ela sabe que vai ter giz. Então, quando nós estamos desenvolvendo a teoria da mente, nós estamos desenvolvendo a empatia. O que é a empatia? É nós desenvolvermos a ideia de que o que passa na cabeça do outro é bem diferente do que passa na minha. Porque ele tem uma criação diferente, uma cultura diferente. E quando eu desenvolvo essas ideias, eu posso ter uma tendência a julgar menos os outros. A tratar os outros com mais rispidez, porque o que o outro pensa tem que ser levado em consideração porque ele tem uma formação diferente da minha. E aí eu começo a abrir espaço para o diálogo. E começo a deixar de cancelar as pessoas e lacrar as pessoas. E até classificar as pessoas em isso ou aquilo. Por quê? Porque cada um de nós traz
uma série de possibilidades dentro de si que a minha capacidade não consegue dar conta de compreender tudo que o outro traz. E a teoria da mente, que vem nos dizer que nós vamos desenvolvendo a capacidade de talvez entender como o outro se sente, nos coloca numa situação assim, eu não sei bem o que sente alguém que quer se matar. O que se passa ali dentro? Mas eu sei que ela não está ali naquela situação porque ela quer. Porque a pessoa está muito frágil, muito sensível, no momento onde se eu falar algo que chega quadrado, ela pode ficar muito chateada, então tem que ter muita delicadeza. Se a gente quiser aprender um pouquinho como é que você fala com alguém que está pensando em se matar, a gente pode ligar lá pro... Como é que é lá o telefone que liga? O CVV. Conversar, o CVV é um centro de apoio, né? A gente pode ligar lá, se abrir, conversar, né? E esses dias uma paciente minha disse que até conversou um pouco com a inteligência artificial e se abriu um pouco. Mas ele tem que cuidar, né? Tem que cuidar, né? Esses dias um paciente autista meu chegou e falou assim, Ramon, eu ia numa festa de aniversário, eu perguntei para a inteligência artificial se eu primeiro tinha que cumprimentar o aniversariante ou tinha que cumprimentar os pais do aniversariante, eu não sabia direito como fazer. E foi uma maravilha, a inteligência artificial ajudou ele. Mas a inteligência artificial não substitui um bom atendimento, né, humano, né? Bom, quer uma aguinha? Não, do lado. Então, dizem que um dos discípulos que era mais apaixonado pelas ideias de Jesus naquela época era Judas. Ele era tão apaixonado pelas ideias de Jesus que ele, na ideia dele, achava que ele era o protetor e o defensor de Jesus na terra. Que ele tinha que ficar vigilante, porque Jesus era muito ingênuo e certamente não entendia como o mundo funcionava. Judas era um comerciante, né? Comerciante. Jesus era ingênuo. Ele achava. A ingenuidade só vem. Para ver, né? Ele não conseguia ter ideia de como a mente de Jesus podia estar muito acima das coisas que ele pensava, né? Os pensamentos de Jesus eram centralizados nas coisas que ele trouxe do Pai, que era para acontecer aqui na Terra. Então, nós temos que passar por aqui para sair lá em tal lugar. Porque se nós formos por aqui, nós podemos pegar lá na frente uma terra que correu, que não vai ter estrada. E se nós formos por aqui, a estrada está aberta. Lá nós vamos ter uma família já, que vamos conversar, vamos desenvolver um diálogo com eles. É. Só que Jesus não dizia não. Os grandes apóstolos, nenhum dizia não. Eles diziam, esta é uma oportunidade. A outra oportunidade é assado. A outra oportunidade é frito. A outra é cozido. Então agora você tem aqui 3 opções para você escolher uma. Certo? Eu fui educado assim. Meu pai dizia para mim, olha, tem isso para tu fazer. Vai fazer. Eu aqui escolhi a melhor forma de fazer aquilo. Se eu dissesse para ele, pai, não dei conta de fazer isso aqui. Por quê? Porque chegou aqui, trancou e não foi. Agora o pai vai me ensinar como é que eu vou sair daqui. Quando eu fui trabalhar na minha vida profissional, não sei se feliz ou infelizmente, eu fui ser instrutor de treinamento. Homem, mulheres, viver só no meio de mulheres, confecção. Você encontra cada coisa, cada pessoa que vem com certas ideias, mulheres chorando com 3, 4, acompanhando do lado dela, porque queriam que ela contasse
o porquê que ela estava chorando. Não, calma, deixa ela chorar sozinha. Deixa ela curtir a mágoa dela. É porque eu saí de casa, meu marido não tinha chegado em casa ainda. Ela não sabe o que aconteceu. Pode ser que ele foi levar um amigo até no hospital. Pode ser que ele ficou fazendo hora extra. Não tinha telefone para ligar para ela. Tem tantas opções. Vamos aguardar, vamos esperar a realidade. E para os meus filhos eu não dizia não. Ó, aqui tá, vocês cuidem, vamos brincar aqui, cuidado. Aqui tem pregos no chão, que pode furar o pé. Tem um fio de cascado ali na parede, não, vamos botar o dedo lá porque vai dar choque. Então, se vocês quiserem sofrer, vão fazer essas coisas que eu disse que não é para fazer. O que acontecia? Eles iam raciocinar sobre aquilo que foi falado. Muito bem, muito bom. E aí, obrigado, senhor, obrigado. Isso está numa psicografia daí de Chico Xavier, que Jesus e Judas estavam caminhando. E Judas estava se queixando para Jesus de que parece que as portas se fechavam para ele. Parece que os apóstolos estavam começando a se afastar um pouco de Judas. E Judas achava que ele tinha então que ser vigilante porque Jesus não entendia a maldade do mundo, a malícia do mundo. E Judas, como alguns de nós sabem, através das psicografias de Chico Xavier, começou a fazer incursões, começou a frequentar alguns ambientes de decisões políticas, se tornando uma ponte entre o apostolado e como que o poder na época conseguia entender o que estava acontecendo naqueles bastidores. E segundo a psicografia de Chico Xavier, Judas, quando percebeu que Jesus não faria um movimento armado para tomar o governo e se tornar o príncipe ou um rei, ele pensou em que Jesus deveria ser preso, daí preso Jesus ia tomar uma decisão que daí iria mudar tudo e iria trazer o reino de Deus, né? Bom, Judas e Jesus estavam caminhando, um sol escaldante, e o início da psicografia de Chico Xavier diz que Judas, apesar de apaixonado pelas ideias do mestre, ele era estouvado. A pessoa estouvada é uma pessoa impulsiva. E Judas, muitas vezes, ao tecer alguns comentários sobre as pessoas, ele sempre trazia uma ideia mais amarga do passado, sempre trazia um comentário infeliz sobre o proceder daquela determinada pessoa num outro momento. E ele veio se queixando para Jesus, que as pessoas estavam se afastando dele, que parece que ele não conseguia ter simpatias, que parecia que ele estava ficando cada vez mais sozinho. A psicografia é muito bonita. E aí eles, num determinado momento, o sol escaldante, Jesus em silêncio, praticamente não falava, só ouvia Judas. Viram uma poça d'água, assim, com a água cristalina e limpa. Os dois com muita sede, Judas se atirou na frente para tomar aquela água. E quando ele se atirou na frente, ele passou a mão no fundo da poça e a lama levantou. E a água deixou de ser cristalina e não dava mais para tomar. E daí ele falou para Jesus, olha só como nada dá certo para mim. E Jesus daí decidiu falar para ele, aí tu tens um exemplo do que acontece contigo. Em vez de tu observar o que tem de cristalino nas coisas, o que tem de bonito, tu faz favor de levantar o lodo do fundo sempre. E aí nas psicografias de Chico Xavier a gente reconhece também que Judas se suicidou, né? Depois de entregar Jesus, ele provavelmente, por uma ideia cultural da época de que o suicídio poderia ser um gesto de honra, como ele se culpou muito pelo que fez, ele talvez, motivado por isso, se suicidou, né? Mas, como a doutrina espírita é uma doutrina do futuro e suas bênçãos,
da nossa colheita, que não tardará a acontecer, baseada no nosso presente de plantio, no sacrifício, na paciência, na renúncia, às vezes, aos nossos sonhos e desejos, não iria deixar por isso mesmo, né? Também existe uma psicografia onde Judas foi encontrado já num outro momento, quando ele já era um espírito já muito evoluído, muito brilhante, onde um escritor que havia desencarnado no Brasil, acho que no final da década de 20 do século passado, chamado Humberto de Campos, se aproximou de Judas e começou a conversar com ele. E Judas disse para Humberto de Campos que depois daquela decisão infeliz dele, em troca de algumas moedas, ele reencarnou muitas vezes e que os sofrimentos reencarnatórios dele terminaram numa fogueira da Inquisição. Uma fogueira na Idade Média, na verdade. Ele não disse que era Joana d'Arc, mas se supõe que pode... Nessa psicografia não fala isso, mas a gente pode procurar onde fala, então. E a gente viu que mesmo o suicida, que no momento de infelicidade, no momento de ignorância ou de desespero, mesmo aquele que toma essa decisão, ele vai ter o seu resgate, vai ter a sua ascensão para um momento mais feliz, vai trazer talvez em alguma encarnação uma tendência a ter uma impulsividade voltada ao suicídio, que ele vai ter que cuidar disso como uma herança química e genética que ele traz do passado. Esses dias, uma pessoa com depressão me disse assim, ó, Ramon, eu estou quase me separando. Eu falei, mas você não está mais feliz no seu casamento? Não, é porque eu não consigo ver o meu marido tendo que ficar comigo depressivo assim. Ele não merece isso. Eu falei, mas espera aí um pouquinho, ele já disse para ti que não quer mais? Daí ela falou, não, ele não disse. Eu falei, mas por que tu vai tomar essa decisão? Não, porque ele não merece isso. Eu falei, mas sabia que muitas pessoas se separam quando estão com depressão? Porque a depressão é uma doença que pode distorcer a nossa forma de entender as coisas, de discernir as coisas, de avaliar melhor as coisas, porque ela traz uma coisa chamada distorção cognitiva. Por exemplo, o que é uma distorção cognitiva? Uma distorção cognitiva é eu olhar para as pessoas e aquela pessoa fulano de tal, ou ela é boa ou ela é má. Como se uma pessoa pudesse ser totalmente má e totalmente boa. O próprio Jesus, quando foi chamado de bom, disse que não era bom, que bom era Deus. Então as pessoas elas não podem ser totalmente boas ou totalmente más. Afinal de contas, nós não conhecemos elas profundamente. E aí, as guerras que se levantam, as guerras fraticidas, como fala Humberto de Campos e outros autores, elas vão por água abaixo, porque como é que eu vou guerrear com alguém que não é mau? Como é que quando alguém bota na minha cabeça que eu tenho que defender uma bandeira e matar alguém numa guerra, eu vou matar se o Espiritismo me mostra que todos nós reencarnamos com vários defeitos, várias dificuldades? E quando eu começo a pensar que eu estou analisando muito o mundo em isso ou aquilo, isso ou aquele outro, será que eu estou bem? Será que eu não estou um pouco depressivo? Dizem, ou melhor, avaliando Judas nas psicografias, parece que possivelmente, na nossa ignorância falando, né, gente? Ele talvez sofria de um tipo de depressão chamado distimia, que são depressões mais leves, que não levam a crises suicidas, mas a pessoa é ranzinza, mal-humorada, ela sempre tem um comentário que não acrescenta muito para o grupo, que separa ao invés de unir. Ela sempre tem
um jeito azedo de entender as coisas, e às vezes isso reflete um estado que ela mesma não está bem. Ela mesma não vê as coisas de uma forma que poderia ser melhor para todos. E quando nós entendemos que Judas, dentro daquela teoria da mente que nós vamos desenvolvendo a partir dos 3 a 5 anos, a capacidade de perceber a mente do outro, Judas tinha pouca noção do que seria a mente de Jesus. Porque ele não conseguia entender que mesmo que ele pensasse que Jesus não tinha o chão da estrada que ele tinha o conhecimento da rua, do comércio, da esperteza, da astúcia. Porque afinal de contas, o que é um pouco do comércio? É conseguir comprar mais barato e vender mais caro. Nada, tá tudo bem com relação a isso, nada contra. Essa astúcia do comércio, Judas pensava que Jesus não tinha. E se considerava alguém que ia clarear os caminhos para Jesus. Quando nós, às vezes, na nossa infância, nós não fomos ensinados que os nossos problemas são importantes para a família e nós vamos levá-los para a mesa do café da manhã, aquele problema com o coleguinha na escola, a dificuldade que eu tenho ali num jogo de futebol, quando nós temos que dar conta disso sozinho e não dividimos isso, nós vamos criando uma coisa muito perigosa em nós, chamado prepotência. Prepotência. O que é a prepotência? É a sensação... Eu tenho potência, você não tem. É a sensação que eu posso dar conta de todos os meus problemas. E quando eu estou num estado de sofrimento mental, essa prepotência vai me levar à ladeira abaixo, como dizem, porque eu vou pensando que eu não preciso falar com ninguém, me abrir com ninguém, eu vou piorando e piorando e piorando, né? E aí, dentro desse entendimento sobre o Setembro Amarelo, sobre esse Jesus que vem nos ensinar uma coisa. Quando eu estou dentro de um quadro de depressão, que nem essa paciente que eu estava atendendo, e ela acha que tem que se separar porque a pessoa que está com ela não merece ela trouxe nessa vida, nesse momento, esse distúrbio químico que não teve nenhum gatilho. Ela começou a ficar assim, triste, deprimida, sem ânimo. E a gente pergunta, tá, mas o que aconteceu? Alguém te fez mal? Não. Como é que está no trabalho? Não consigo trabalhar, mas ninguém me fez mal. Ela não consegue descobrir as raízes disso na vida dela. Mas ela reencarnou e dentro do ciclo vital dela, quando ela fizesse 52 anos, a química aqui ia começar a alterar e ela ia começar a sentir que era um peso para o marido. E ela trouxe essa programação de uma outra vida. Então, pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus, quando um trabalhador espírita entra em depressão, não é falta de fé, não é falta de caridade. A caridade pode amenizar esse sofrimento, porque afinal de contas, quando eu estou com depressão, como eu fico olhando muito lá para dentro, para a minha tristeza, para o meu desânimo, quando eu venho para o centro espírita trabalhar na caridade, que eu vou no mãos à obra, eu desconecto um pouco disso e trago minha atenção para fora. Ou quando eu estou lá no hospital internado com depressão, muito em si mesmado, em mim mesmo, e aí eu começo a fazer costura, pintura, começo a me conectar com os meus dedos, eu saio de mim, venho para fora, as plantas, a natureza. Antigamente, nos hospitais psiquiátricos, quando não existiam medicações para ansiedade, a pessoa tinha uma crise de ansiedade, ela tomava uma ducha fria. Porque aquele estado de choque, né? Automutilação. Aquele estado de água fria fazia com que a pessoa se desconectasse daquele estado interior de ansiedade. Então, o que nós sabemos, por exemplo? Não, pode, termina depois, eu... Nós sabemos o seguinte, que quando eu estou dentro de um sofrimento mental, e aí eu já começo a melhorar,
e começo a vir para o centro espírita e começo a perceber assim, poxa, esse lugar aqui me ajudou também, uns passos, fiquei melhor. Quando eu posso me tornar um trabalhador daqui, desde que eu não comece a encarar isso como um fardo, como uma obrigação, porque aí eu começo a vir para cá como uma obrigação, eu não consigo progredir com isso, eu viro igual. Em várias encarnações passadas eu ia à igreja porque tinha que ir, mas aquilo não me acrescentava muito. Então, quando eu não sinto que eu cresço e progrido, alguma coisa está errada. Eu tenho que conversar com algum trabalhador da casa, mais antigo. Poxa, o que está acontecendo? Estou me sentindo assim. Porque muitas vezes não é uma questão de tomar decisões de vir ou não vir mais, é de se abrir. E a gente não se abre, sabe por quê? Porque quando a gente se abre dentro da casa espírita, para um trabalhador espírita, para falar que eu não me sinto bem, que eu não estou legal, poxa, antes era melhor. Primeira coisa, eu posso ter medo de ser julgado. Segunda coisa, falar da instituição não significa que eu estou criticando a instituição ou criticando o trabalhador, eu simplesmente preciso me abrir num diálogo sigiloso. E aí a fofoca pode correr, né? Que corrói a casa, a fofoca, a conversa de bastidor, onde a instituição se enfraquece, porque as instituições são feitas de pessoas, os problemas não são as instituições, são as pessoas que fazem as instituições. E quando eu começo a perceber que, poxa, quem tem depressão não é porque reza menos, não é porque não é um bom espírita, não é porque não faz caridade, é porque existe uma programação também aqui dentro para a pessoa adoecer, porque, vamos pensar uma coisa, eu posso trabalhar até os 40 anos muito bem. Quando eu começo a ter uma depressão sem nenhum motivo, eu começo a perceber que existe um mundo dentro de mim, chamado pensamentos, emoções, que estão me atrapalhando aqui fora. E aí, eu começo a perceber que existem dois mundos, um aqui dentro e um aqui fora, porque esse mundo aqui dentro eu não me dava conta, porque eu não precisava prestar atenção nele, eu estava tocando minha vida adiante. Então, esses mergulhos nos problemas emocionais são aprendizados. Dificilmente alguém que passa um processo depressivo não tem um pouco de crescimento, um crescimento na forma como vê o mundo, como enxerga a si mesmo, como enxerga o sofrimento do outro. Temos duas pessoas para falar. Eu tenho só uma razão para a pessoa vir para a casa espírita e chegar aqui, procurar isso, ó, atendimento fraterno. Vai lá conversar com gente que é gabaritada para isso e que vai conversar com ele de igual para igual. E se tiver alguma solução para ele começar a ajudar e marcar uma próxima consulta, faz. Mais uma consulta, faz. Vem e você vai começar a mudar o teu eu. E ver que não o espiritismo, mas as pessoas que têm noção daquilo que são, vão começar a fazer diferença na tua vida. Muito bom, muito bom. Do ponto de vista espiritual, quando a gente tem esses distúrbios mentais, a gente abre algum campo ou alguma vibração que atrai outros irmãos do plano espiritual, que nos influenciam também nesses pensamentos. Isso acontece também como uma forma de prevenir ou de, olhando pelo lado espiritual, né, como a gente poderia talvez trabalhar melhor esses pensamentos. Não, muito bem. Não, um estudioso muito importante dessa área é o Manuel Filomeno de Miranda, né? Naqueles livros que o Divaldo Franco psicografou, que fala desses processos obsessivos, né? Por exemplo, na primeira obra do Manuel Filomeno de Miranda com o Divaldo, obra de 1970, chamada Nos Bastidores da Obsessão, se eu não me engano, o capítulo 4, ele fala até sobre a parte anatômica, onde os obsessores se utilizam para influenciar alguém que está obsidiado. E como o irmão falou, às vezes um pensamento
pode dizer para nós, opa, esse pensamento não é meu. E, às vezes, quando nós estamos daí com o nosso açúcar desregulado, nossa pressão desregulada, nosso sistema nervoso autônomo que cuida do intestino, as síndromes do intestino irritáveis, várias síndromes orgânicas também podem estar associadas a processos obsessivos. Principalmente processos obsessivos instalados nessa parte da base do crânio aqui, que é a parte onde está ligado esse sistema endócrino emocional, né? E aí a terapêutica espírita se faz necessária com passes, a mudança de pensamentos, né? A atividade no bem. E o irmão também falou o seguinte, se esses quadros de sofrimento mental, eles podem ter processos obsessivos? Podem, certamente. Quando a pessoa vem para o atendimento fraterno, naquele estado assim muito sensível, muito sujeita à sugestão, faça isso ou faça aquilo, ela faz porque é o que resta para ela, ela não tem mais alternativa. Nós falarmos em obsessão, às vezes nós temos que lidar com esse assunto de uma forma um pouco mais cuidadosa, porque a pessoa pode sair daqui achando que ela está numa sentença, né? Quando, na verdade, os que frequentam os estudos espíritas há mais tempo sabem que as obsessões são corriqueiras, são o dia a dia da gente, as influências espirituais. Agora, a obsessão, no sentido da ação pertinaz, que um espírito faz insistentemente, são quadros que a ajuda da casa espírita é muito importante. Ou a ajuda do pastor evangélico é muito importante. Ou a ajuda da testemunha de Jeová é muito importante. Ou do centro de Umbanda, ou de todos os lugares que possa ajudar. Né? Até um reiki, né? Então, os quadros mentais, eles certamente estão associados a transtornos no campo da obsessão. Por isso que todas as frentes de trabalho são importantes no tratamento. E uma não é mais importante que a outra. Claro que a frente médica, quando a pessoa precisa de medicação, muita medicação, alguns casos de esquizofrenia, de depressões graves e bipolaridade, a pessoa não pode se ausentar das medicações, né? É muito importante quando uma pessoa está com depressão, depois que a gente passa as orientações para ela, a gente pergunta para ela o que ela entendeu com o que a gente passou. Porque ela pode estar com uma distorção da capacidade de entender e o jeito que ela tem de entender é uma forma um pouco diferente. Daí ela nos falando, a gente sabe que ela entendeu uma coisa um pouco diferente. A gente tem que falar de uma outra maneira. Né? Senão ela sai daqui com a impressão de que a gente está prometendo uma cura para ela. Ou que, né? Então, muito importante isso. Né? Pode ser hereditário também? Mas é claro. Sim, o Emmanuel, naquele livro Pensamento e Vida, ele diz o seguinte, olha, é meio complicado o que ele diz, ó, que nós, na família que encarnamos, nós temos uma herança genética e também temos uma herança daquele núcleo familiar em termos de comportamento, o jeito de ser, de lidar com os problemas. Então, ali tem uma herança cultural, comportamental. Tudo isso faz parte da colheita do nosso passado. Mas nem sempre alguns contextos de dificuldade são uma expiação, ou seja, o enfrentamento de uma situação dolorosa porque nós erramos. Às vezes é um pedido de prova. Eu vou vir ali para ver se, mesmo eu não sendo bem cuidado, depois eu vou cuidar. Quando chegar a minha hora de cuidar dos meus velhinhos, eu vou cuidar. Mesmo não ter sido cuidado. Cada caso é um caso, mas às vezes é uma prova que se pede, né? Como é que eu vou começar? Na minha época, há muito tempo, quando criança, né? A gente resolvia, meu pai resolvia, os pais e a mãe resolviam que era a psicologia do tapa, né? Uhum. Então era tudo resolvido, resolviam mesmo, né? Divaldo mesmo dizia que existia, quando ele era criança,
eu tinha psicólogo pendurado na porta. Eu obedecia aquele psicólogo. Então, mas o que eu quero dizer é o seguinte, com tudo que a gente passou, na minha infância, quando eu fui adulto jovem, né, entre 20 e poucos anos, eu nunca tive pensamento em tirar as vidas, né? Pelo contrário, eu sempre gostei da vida, né? Até hoje, por isso que eu estou vivendo ainda. Então, mas me passou, logo naquele período de 20 anos por aí, me passou assim uma certa, não digo que seja depressão, porque na minha família eu praticava esporte, então não tinha depressão. Porque eu não sabia o que eu vim fazer aqui. Então eu me perguntava, né? Que engraçado, por que eu não nasci antes? Por que eu não vim nascer depois? Né? Depois é que eu vim entender. A doutrina espírita a gente explica tudo isso aí. Mas isso aí não chega a ser um período de depressão. Né? Foi só um período de entender a vida, né? Que eu não entendia naquela época. Essas perguntas, né? Perguntas, né? Que bom que você passou por isso, né? E que essas perguntas que a gente faz, a gente fica se questionando, isso faz a gente rever muitas coisas. Eu cheguei a ler a Bíblia todinha, Uhum. de fio a pavio. Me encerrei no quarto, disse para minha mãe, que era no sótão, morava no sótão, vai lá para cima. E aí eu fiquei uma semana lendo a Bíblia, de manhã, de tarde, de noite, li toda a Bíblia. Claro que eu não entendi nada, né? Só li. Mas li. Foi um sacrifício que eu fiz. Né? Uhum. Então, pensei em entrar para o seminário, mas depois desisti. Uhum. E aquelas coisas que vêm nessa idade aí, que a gente ainda está assim, né? Não sabe o que é. É um período que eu acho que é normal, né? É normal. É uma crise no ciclo da vida da gente que é normal. A gente se questiona, se pergunta, né? A gente... É muito importante, de tempos em tempos, a gente ter essas crises naturais, porque daí a gente muda, às vezes, algumas formas de ver as coisas que não estão tão ajustadas ao mundo mais fraterno, ao mundo mais de acordo com a lei de amor, né? Isso pode ajudar bastante a gente, né? O irmão levantou lá, o irmão levantou. Ramon, o que tu pode nos falar sobre os gatilhos? Os gatilhos? Se os gatilhos existem, o que eles detonam? Assim, por exemplo, vamos pegar um exemplo de um gatilho, por exemplo, crise financeira, por exemplo. Então, assim, nós reencarnamos com alguns condicionamentos em nós. O que são condicionamentos? Condicionamentos são assim, ó. Teve um cientista chamado Pavlov que ele viu que toda vez que ele tratava os cachorros dele, ele tocava uma sinetinha, os cachorros salivavam, comiam. E quando ele começou a tocar a sinetinha sem dar comida, os cachorros salivavam, mesmo sem comida. Ou seja, reações corporais que são condicionadas por estímulos. O estímulo da sinetinha. Quando nós, na nossa vida, reencarnamos com uma genética, para quando eu me sinto pobre financeiramente, quando eu perco financeiramente as coisas, eu posso vir com um condicionamento que numa outra vida eu já me suicidei por causa disso, e nessa vida eu venho com um condicionamento que quando isso acontece, eu vou ter um tipo de sofrimento que vai me colocar mais em risco de morrer por suicídio, eu vou precisar de ajuda. E eu vou precisar pedir ajuda, porque se eu não for humilde para pedir ajuda, vai acontecer de novo. Então isso é um condicionamento. É uma memória química que vai fazer com que eu tenha uma resposta comportamental desajustada. Por exemplo, um outro condicionamento. Pessoas que não podem tomar um gole de bebida alcoólica. Por quê? Se ela toma um caminhão é pouco e se ela toma um gole é muito. Começa a gerar um condicionamento onde ela começa a ficar com dipsomania. Ela não consegue parar de usar álcool. Ela não tem aquele freio social. É um condicionamento. Perder alguém também da família? Perder um parente, um filho, um pai, pode ser um condicionamento também. Aquelas pessoas, por exemplo, eu tenho caso na família da minha esposa, que a avó dela faleceu, desencarnou, e o vô dela falou, não durou nem mais um ano. E deu 8 meses, ele também desencarnou, adoeceu e tudo mais.
isso pode ser um condicionamento, um suicídio indireto? Nesse caso, eu não sei dizer porque teria que ter mais detalhes, mas, por exemplo, se a pessoa não quis mais comer, né, e foi definhando, Desanimou da vida, assim, é um suicídio indireto, né? Não, O próprio estresse pode gerar isso, né? O estresse. Uhum. Então, nós estamos aqui hoje nesse cantinho aqui, muito aconchegante, perto do mar, perto da natureza, longe da cidade grande, né? E como nós temos a chance assim de ter contato com a natureza para melhorar essa questão do estresse, quantas pessoas migram para cá de outros lugares para ver se esse componente da natureza pode ajudar na saúde mental. E como nós nos esquecemos disso depois que estamos aqui, né? Eu morava na Argentina, vim morar aqui para trabalhar e para ficar perto da praia. Daí quando eu sou um argentino que mora aqui, daí eu não vou mais para praia. Ou eu sou um gaúcho que estou aqui, agora não vou mais na praia. E antes eu pensava o ano todo em vir para cá para praia, né? A irmã queria falar? Ah, sim. Eu não esqueço. Eu vou dar, a maioria das pessoas já sabem, né, que eu vim pra cá devido a essa pessoa iluminada aqui. Iluminada, não. Me indicou. Careca iluminada. Porque o meu filho já faz tratamento há anos, né? E eu fui uma dessas pessoas que estava muito relutante a enxergar o meu problema, que era a depressão. Então, quando o meu filho começou o tratamento com o Ramon, logo, né, não é só o filho que faz tratamento, a família toda faz tratamento também. Então, assim, o Ramon foi crucial para mim enxergar, para eu enxergar o meu eu e ver que eu estava precisando de ajuda também. Então, não tive, assim, aquele desespero do suicídio. Desespero de mim, assim, por causa dos meus filhos, um pouco, mas passou pela minha cabeça, sim. Então, eu acredito, assim, que às vezes a gente tentar ser forte, não falar nada pra ninguém, dizer assim, não, eu tenho que ser resistente, tenho que ser forte, tenho que, né, ninguém pode saber que eu tô passando por isso. Gente, é muito triste, é muito doído. E saber que a gente tem a família, tem pessoas que gostam da gente, e ter o apoio que eu tive da casa, principalmente daqui, que eu tive um acolhimento, assim, a porta aberta e os braços e o coração, assim, que eu entrei, assim, eu me sinto filha da casa. Então, agradeço muito e, gente, eu só tenho que agradecer, porque é tão bom a gente se olhar e enxergar que realmente a gente não consegue sozinho. Hoje, já faz um ano que eu tomo medicação, né? Também é uma coisa que eu queria. Fui muito relutante em não tomar medicação. O doutor sabe também que eu fui assim um pouco, que eu não conseguia me ver tomando medicações. Não, mas eu não tenho. Para que eu vou tomar? E eu acho que a gente tem que abrir um pouquinho mais a cabeça e dizer assim, não, eu posso, a medicina tá aí, não é besteira. E incrível, meu filho desde os 5 anos faz tratamento com medicação, faz com terapia, e eu, né, assim, a gente não se cuida, a gente só olha para o outro e não se olha, né? Então, aqui a casa, que a casa fez por mim, e que eu me permiti, né, também. E a espiritualidade, assim, a espiritualidade é fantástica. Quando, né, tava num tratamento, daí eu não tava indo legal com o Paulo Augusto, decidi mudar, fui lá para Tijucas com um psiquiatra e disse, não, mas eu vou com aquele psiquiatra lá, né? E ele que me indicou aqui, então, assim, só tenho que agradecer mesmo a todos que me acolheram aqui. É isso. Principalmente o doutor, né? Imagino, não, podem me chamar de Ramon. Então, a pessoa que está vinculada a um centro religioso, ela tem mais chance de essas crises da nossa vida, que a gente fica mais vulnerável, mais fragilizado, de enfrentar melhor isso e ter melhores resultados, né? É uma questão até de número já, né? A gente precisa do apoio, né? Sim. Na base química, qual é o tipo de hormônio que não está sendo produzido? Tipo de hormônio? Para acontecer esse tipo de atitude, assim.
Isso que o senhor falou é muito importante. Por exemplo, a psiquiatria, quando a pessoa está com uma depressão, ela não tem ainda instrumentos para num consultório a gente saber, assim, através de um exame, aonde que está o problema químico. Isso é mais a nível de pesquisa, mas também não é tão aplicável na prática. A teoria mais evidente fala que, se, por exemplo, uma pessoa está com depressão, está com muito pensamento no passado, não consegue estar no aqui e no agora, uma medicação que mexe com a serotonina é uma medicação que pode ajudar ela. Se a pessoa está com depressão e está com muito desânimo, muita falta de energia, uma medicação que mexe na noradrenalina, na adrenalina junto com a serotonina pode ajudar ela. Então, nessa parte assim... Essa parte bioquímica. Essa parte bioquímica. Né? E... Mas isso é científico, então os neurotransmissores desaparecem. Desaparecem no sentido de... Quando o sistema acusa depressão, os neurotransmissores eles diminuem ou desaparecem? Eles diminuem. É como se... Uma sabotagem também, né? Por isso Na que tem que mente, tomar né? esse remédio para poder aumentar. Isso. Uma depressão que é bem classificada como... bem catalogada como leve, não necessariamente precisa de remédio. Agora, os casos já moderados, graves, tem que tomar o remédio. Tem que ter uma prescrição. É como se fosse assim. Uma febre de 37,5, 38, às vezes não precisa de dipirona, né? Mas aí passa um ponto ali, poxa, pode prejudicar muito. Tem que tomar uma dipirona, né? Senão... Escute, doutor. E o autista tem possibilidade bastante de fazer esse tipo de procedimento, de tirar sua vida? Os autistas? Os autistas, eles se matam mais do que a população em geral que não tem nenhum diagnóstico, né? Tem que ter cuidado, né? Porque agora estão nascendo muito autistas, não é? Muito. E é difícil. E é difícil a gente educar um autista, né? Tem que ter bastante conhecimento. E a gente como vó, no caso, né? A gente entrega muito isso para a mãe, para o pai, e a avó muitas vezes está bem ligada àquele neto, porque os netos eles têm muita afinidade com os avós, né? Geralmente os netos têm muita afinidade com os avós. E a gente não se intromete porque não conhece, não sabe como. Então, a Anne, ela nos dá essa visão de como nós temos que tratar essas crianças, no caso, nossos netos, ou então, na evangelização, o caso de um, de outro, não é? Onde que a gente pode tirar, a não ser um psicólogo, onde a gente pode tirar essas informações, esses conhecimentos. Sim. Falando sobre a AME, né, Associação Médico Espírita, a Associação Médico Espírita do Brasil, ela tem um site com conteúdo gratuito para se informar sobre isso, sobre crianças com autismo, informações de manejo, né? A Associação Médico Espírita de Santa Catarina não tem um conteúdo específico sobre isso. Tá? A Associação Médico Espírita de Blumenau está trabalhando bastante com isso. Tá? Posso me informar mais e ficar em contato contigo para te dar mais informações. Mas no YouTube. Eu gosto muito de um estudioso sobre autista, que ele tem um canal no YouTube chamado Luna Aba. Luna Aba. Então, Luna Aba ali... É porque a gente também trabalha com crianças na evangelização e tem aparecido também, não é? Autistas, então a gente fica pensando, né, como? Sim. E eu já dei uma... Difícil, já aconteceu uma coisa que eu errei com autista, né? Errei. Mas é porque a gente não sabe e a gente não quer errar. É isso aí. Os autistas, quando eles vêm para casa,
eles devem ser acostumados a sempre sentar no mesmo lugar, ter a mesma rotina, identificar entre eles quem não gosta muito de certos barulhos e usar um protetor auricular, né? Porque a gente tem que identificar. Nesse canal Luna Aba, aquele estudioso ele identifica os 5 principais gatilhos para crises de desregulação emocional em autistas, né? Vamos ver. Vale a pena. Então a gente se comunica com a AME e ela nos dá Você pode entrar lá no YouTube da AME, www.ame Brasil, lá no YouTube, daí você vai achar conteúdo. A gente já viu alguma coisa, né? O nosso presidente nos trouxe algum conhecimento, mas é pouco ainda, a gente sente que é pouco, né? A gente pode um dia falar sobre autismo aqui. Eu trabalho lá na PAI de Tijucas, né, com autistas também. Na Prefeitura de Tijucas eu atendo autistas também, né, na Prefeitura. Escute uma coisa, se uma pessoa for fazer uma palestra para autistas, vamos supor, não sei se existe isso, pode ser, existe? Sim, porque assim, de cada 10... E aí, como é que é a palestra? Depende do grau dele. E aí, como é que é a palestra? A palestra é uma palestra normal, porque se ele for um autista que ele não tem um prejuízo no intelecto dele, ele vai ouvir uma palestra... Tá, se é uma palestra onde tem 3, 4... Porque geralmente não dá para juntar muito, eu acho, não sei. Não autista, agora estou falando pessoas que se tiram a vida. Agora estou no contrário. Você vai fazer uma palestra para um grupo de jovens que tem essas tendências. A palestra é bem... Como seria uma palestra assim? Para um grupo de jovens que está com essa tendência bastante aguda, não se faz uma palestra. Não, se faz uma conversa em roda, ou um atendimento, né? Porque na palestra nós perdemos o controle para saber o que aquilo ali que está sendo falado está sendo... Como é que ele está assimilando aquilo, né? Tem que ser uma coisa um pouco mais daí... Num lugar mais... Numa sala, assim, sentado em círculo, né? Para conversar mesmo, né? A mesma coisa para o autista, então seria a mesma coisa, individual. No caso, se forem autistas que estão passando por uma crise de suicídio, sim, tem que ser individual, ou no máximo em 2 ou 3 pessoas, conversar. Palestra, não. Por quê? Porque, às vezes, uma palestra... Hã? Não tem entendimento sobre o conjunto da palestra. Não tem entendimento, porque eles não têm um problema de intelecto, às vezes, de inteligência. Só que, às vezes, quem fala não é tão claro ou não usa as palavras corretamente e pode gerar um entendimento em quem está ouvindo que piora ele. Porque quem está aqui falando não consegue ter o controle de como é que a informação foi recebida por todos. É isso aí. Pode ocorrer outros gatilhos. Por isso que sempre nesse tipo de palestra, antes de ir embora, eu digo, se alguém não se sentiu bem com o que foi falado, acha que ficou pior, ficou muito sensibilizado, não vai embora. Pede para alguém conversar, ver algum ponto aí, porque às vezes esse tipo de assunto desperta na pessoa uma coisa que já não estava bem e a pessoa está muito sensível daí, né? Eu tenho um filho, aliás, um neto, que tem um filho que está com 10 anos agora, né? Seu bisneto. Como? É o teu neto, não é o teu Tem um bisneto. filho que tem um neto. Ele falou, meu filho tem um... Ele tem um filho que tem essa idade. E ele é autista de 3º grau. Ele é explosivo. Tem hora que ele é assim como ele está bem, daqui a pouco ele já pega tudo e joga. Ele tem quantos anos? 10. 9 para 10 9 anos. para 10. É. Uhum. E agora descobri que do lado da casa dele mora o meu outro filho, que é mais moço do que aquele pai, e ele também é autista. Então isso está na família? Eu não sou autista? Uhum. Vou fazer exame. Autismo é ele. Eu sou autista de idade. Ele é autista de idade. Ele tem 84 anos hoje.
Eu acho que no autismo nem deveria se começar a mexer. Pode até fazer estudos, formar livros primeiro, formar professores para depois ir. Porque eles vão para a escola e eles não dão atenção para aquilo que a professora está falando. Não, alguns não. Bom, Alguns prestam muito atenção. mas depende do grau de autismo. Ele tem grau 1, grau 2, grau 3. O 3 É, o grau de suporte. esse vem aqui na minha casa, quando chega lá, mal começa a subir a rampa do coisa, ele começa a gritar e quer sair do carro, e gritar e quer ir embora. Sim. Eu vou fazer o quê? Aí tem que ter alguém para estar passando orientações para a família. Agora eu não consigo te dizer o que você tem que fazer, mas sempre tem uma outra maneira de tentar, né? Ele está em Blumenau, ele mora em Blumenau. Aham. Eles estão fazendo tudo o que é possível para ver se conseguem baixar um pouco a luz que ilumina sobre ele. Sim. Sim. Eu só tenho uma pergunta sobre o autista. Aham. Que nem no caso do neto, é nível 3. Tem algum problema se a criança receber algum não? Não, nenhum problema. Tem que receber. Beleza. Ao contrário. Tem que receber, tem que receber. Tem que saber o que é. Eu sabe se pode, se não pode. Sim. Pode. Tem que dar limite. Se ele receber, não. Limite. Não pode deixar tudo. Né? Tem que Não ter pode. limite. Saber o pode. limite, né? Já pode E esse marcar trabalho uma de próxima limite coisa é que não vai estar assim, o pessoal diário? É interessante, o pessoal tem conhecimento. E se for para você voltar aqui para dar Sim, é tão perto. na palestra. Já Tão vou perto. marcar para Tão perto. É tão perto, né? Pode ser, vai Não, ser não, uma questão, não é E que... meu sogro mora aqui, meu pai mora aqui. Pois é, mas o que é interessante é se você tem tempo para se... Disponibilidade. Tem sim. Segunda-feira é um dia bom. Já dá para encaminhar. Isso é um dever nosso, né? É bom. Você sabe que o Luna, ele é autista, né? É. Ele descobriu depois de adulto, por isso ele foi estudar, fazer especialização, para poder fazer todo esse encaminhamento que ele faz, esse suporte. É muito importante, às vezes, dizer o seguinte, né, irmã? Enquanto você falava, eu escutei alguém comentar assim, todo mundo é um pouco, né? Olha só que interessante isso que foi falado. Todos nós podemos ter um pouco de traços autistas. Traços, mas não temos o diagnóstico. Mas de O tratos e de loucos, todos têm um pouco. De médico também. Mas ter o diagnóstico é ter os traços num nível onde existe um impacto real, impacto clínico na vida da pessoa. Por isso que tem muita gente que está sendo diagnosticada de autista e não é autista, que ela tem traços. Tem traços de autismo. Tem traços de autismo, mas não é autista, mas tem traços. Teve criança diagnosticada e depois, Eu acho. pelo fato que eu trabalho muito com isso, né? Não tem espaço. Solicitei que a mãe fosse a um outro especialista. Meu negócio é trabalhar. E era um problema de surdez. Aham, Não tinha nada a ver com autismo. sim. Então, quer dizer, mas hoje em dia as pessoas parecem que gostam de rotular. Né? Já chega no médico e diz, meu filho é assim, 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 ele é autista. Porque é chique. Então, Hoje em dia é chique ser autista. porque nas escolas eles Mas certas pessoas... Mas é muita pressão. É bem perigoso e ao mesmo tempo essa delicadeza de tratar, informar e pedir aos pais, né? Que encaminhem para outro especialista, para ter outra visão, uma outra forma de chegar realmente ao diagnóstico certo. Isso aí. Gente, então, encerramos então, né? Eu queria agradecer o convite, então, agradecer a atenção, a paciência, né? Nós que agradecemos. Então, obrigado. Eu queria agradecer as